A gente abre aqui esse bloco conversando com a Carmen Ferrão, ela que é uma das diretoras aí da rede de lojas Pompeia, que é um orgulho aqui para a nossa cidade, né? Uma empresa camaquense que ganhou o Brasil aí através, né, dessa família empreendedora. Carmen, um bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, tudo bem? Tudo, bom dia, Eduardo, bom dia a toda a cidade, que maravilha hoje estarmos aqui nesse dia tão bonito, né, de outono, essa estação tão linda, e com muito orgulho reinaugurando. O motivo de estarmos aqui hoje, estamos em festa, é a reinauguração da nossa Pompeia aqui de Camaquã. Pois é, um layout muito diferenciado, né? Exatamente, é a terceira vez fazendo recordando toda a nossa história aqui. É a terceira vez que nós reinauguramos esta loja, porque tudo iniciou aqui, né, Eduardo? É aqui que eu nasci, a maior parte da família daqui, né? Todo o empreendedorismo do meu pai, do Lins Ferrão, do tio Dema, que tocaram essa empresa por anos, e eu faço parte da segunda geração, junto com outros sócios. Então, sempre a nossa visão é de inovação e entregar para a cidade de Camaquã uma loja cada vez mais atualizada, que desperte mais interesse, mais desejo das pessoas frequentarem. E este layout novo aqui tem várias curiosidades que eu gostaria de comentar. Nós fizemos aqui os painéis da loja todo com inteligência artificial, com IA. Então, só para vocês saberem, essas pessoas não existem. Isto é a inteligência artificial, isso é já uma inovação que eu queria contar aqui, porque é bacana, né? Primeira loja da cidade, acho que talvez a primeira da região sul, que já faça uso ativamente da inteligência artificial, que é um assunto que nós estamos estudando muito. Entendemos que é uma parte dos processos do futuro, né? E já estamos testando aqui. Testamos no Iguatemi o ano passado, quando inauguramos a loja lá também. E junto com isso, esse layout traz toda uma modernização através de melhor exposição dos nossos produtos, de visual merchandise, como a gente chama. Então, várias inovações no setor infantil também, com brincadeiras, tudo para atrair os nossos clientes. E o mais importante é que, com todas essas inovações, nós fizemos investimentos para que a gente consiga sempre ter o melhor preço, né? Porque a Pompeia sempre foi conhecida por ser uma loja com produtos acessíveis, e a gente quer cada vez mais fortalecer essa imagem, mas também trazendo uma loja mais moderna, mais dinâmica, com serviços melhorados, e eu acho que esse é o papel do varejo. Ah, com certeza, né? A Pompeia é sempre em transformação constante, né? Sim, varejo hoje passa por uma transformação mundial, claro, né? Porque eu sempre, quando as pessoas me perguntam, eu sempre digo porque as pessoas, clientes, se transformaram, né? Eu tenho uma história longa já na empresa de muitos anos. Então, na parte de comunicação, quando nós inaugurávamos uma loja, a gente colocava um comercial na RBS, que tu bem sabe, uma propaganda no rádio, outro dia as lojas estavam lotadas de cliente. Hoje é um desafio enorme nós entendermos aonde estão esses clientes, porque antes de entrarem nas nossas lojas, já se comunicaram nas redes sociais, já sabem o que querem, já têm o produto na palma da mão. Isso é um avanço enorme. E o varejo tem que estar atento a isso para poder chegar cada vez mais perto dos clientes. Claro. Bom, e se fala muito na tecnologia, na inteligência artificial, e muitos empresários acabam tendo aquela certa apreensão, né, com relação ao físico, né? Mas o físico, isso já foi mostrado até em Nova York, né, na última edição da NRF, que o básico bem feito é o que segue como carro-chefe, né, de qualquer empresa. Exatamente. Tudo são inovações, né? Eu acho que desde que o mundo é mundo, né? Senão a gente viveria na idade da pedra, como eu digo. O mundo é mundo, vem evoluindo, e vem evoluindo através de novas informações, através de gerações, porque o que está por trás de tudo isso são as pessoas. Nós, como dirigentes de uma empresa, nós temos obrigação de entender essas transformações, de entender onde está o cliente, né? Então, todo esse processo de tecnologia vem para
servir as pessoas. Então, não é que isto vá tirar lugar das pessoas. Não, isso é um processo de evolução que tem que estar junto com as pessoas, senão não tem sentido isso. E eu sempre aponto que o mais importante é que as pessoas têm emoção, as pessoas choram. Eu mesmo agora, quando a gente abriu a loja, e eu faço isso sempre com o gerente da loja, e as lágrimas vieram aos meus olhos assim de emoção, de ver, olha, estamos abrindo aqui essa loja, os clientes esperando, toda uma equipe de 48 funcionários, gerando emprego, trazendo riqueza para a cidade. Isto as máquinas não têm, não vão ter nunca, por mais que aprimorem, né, sempre serão uma máquina, e mesmo que digam que tem emoção, não é como o ser humano. Então, isto tudo tem que andar junto nesse processo do varejo. Com certeza. Mas diante de tanta inovação, né, de tanta transformação, a Pompeia não perde aí as suas raízes, né, os ideais lá dos seus fundadores, né? Sempre tem a lembrança, em Camaquã é muito forte isso, a presença sempre de Lins Ferrão e Dema. Com certeza, nós precisamos, para voar, nós precisamos ter raízes. Isso é muito forte na nossa empresa, sempre valorizar a nossa história, passar a nossa cultura para as novas gerações, valorizar que de uma pequena loja aqui em Camaquã, era numa esquina, se chamava Principal, levou anos aqui vestindo só os homens. Aí em 74, por uma grande visão do meu pai, Lins Ferrão, entendeu que as grandes consumidoras eram as mulheres. Então em 74 foi aberta a primeira filial, que foi em Pelotas, e aí mudou o nome para Pompeia. Também as pessoas me perguntam por que o nome, não foi um grande estudo sobre uma marca, né, como hoje se costuma fazer. Ele estava em São Paulo, no bairro Pompeia, viu o nome, né, e achou interessante, e aí pediu, né, para fazer esse registro de marca. E olha que interessante, estava sendo lançado uma marca de jeans da São Paulo Alpargatas com este nome. E aí, como nós éramos clientes da São Paulo Alpargatas, porque na época vendíamos calça US-top e o tênis Conga. E aí o pai fez uma carta, próprio punho, pedindo para o presidente lá da São Paulo Alpargatas se poderia ceder o nome Pompeia. E olha que bacana que foi, que ele realmente cedeu. Nossa. E aí, então, pôde-se botar o nome Pompeia, e hoje é conhecida em todo o território, né, do Rio Grande do Sul, e pelo e-commerce em vários lugares do Brasil. Pois é, e essas ações, né, do seu Lins e do seu Dema, né, na nossa comunidade, impacta diretamente, né, o trabalho da Pompeia no varejo como um todo, e tem todo um compromisso social aqui com a nossa cidade, né, com a nossa região. Sim, compromisso social, hoje nós temos em toda a rede, né, do grupo, né, porque nós temos a Pompeia Gangue, nós somos 148 lojas do grupo, 90 lojas da Pompeia, e os 2 e-commerces também, Pompeia e Gangue. Temos quase 3.500 funcionários, é uma cidade, como eu digo, né, são muitos funcionários, então tem que ter paixão, eu te digo assim, né? Muitas pessoas me dizem, nossa, como eu digo, mas eu acho que assim, a paixão, vontade de seguir, o empreendedorismo, eu acho que é importante esse sentimento, ter uma real noção do papel social que a gente tem, né, na comunidade, no estado, enfim. Mas varejo é isso, sabe, Eduardo? Isso eu aprendi na minha casa, né, vendo tudo isso que a gente construiu. O varejo, ele vai te desafiando. E o contato com os clientes, isso também vai te modernizando e te instigando, porque as próprias necessidades de inovação são os clientes mesmo que trazem. E para te saberes, há anos atrás, a Pompeia não vendia nem crédito. Quando eu entrei na empresa, só se vendia à vista. E muitas pessoas traziam dinheiro dobrado na mão para pagar. Olha o que é hoje. Hoje a gente tem todo um sistema de crédito, a gente tem Pix, hoje tem tudo que pode ser usado de uma maneira mais moderna para se efetuar o pagamento também. Então, essas evoluções existiram e existem em todas as áreas que contemplam uma loja, né?
Não, com certeza. Eu tenho uma passagem muito especial assim com o seu Lins, né? Eu era um menino que estudava aqui no Colégio 7 de Setembro e aí tinha gincana, né? E aí eu e um colega, o Richard, a gente foi em busca de camisetas para essa gincana para a nossa equipe, né? E a gente, vamos entrar aqui na Pompeia. E aí eu conheci o seu Lins, né? E ele estava meio que no balcão ali, ele gostava muito do pacote, eu acho, né? E ele parou o que ele estava fazendo e nos levou até uma sala no andar superior e nos deu total atenção, perguntou se a gente estava estudando, enfim, a gente era meninos da 7ª série, né? E ele fez uma entrevista com a gente, né? Para saber a nossa origem, enfim, e nos deu as camisetas, né? E sempre nos orientando, tem que seguir estudando para ser alguém na vida. Que bacana. E eu me lembro até que quando ele veio a falecer, eu e o meu colega, ainda jovens, né, isso acho que foi 2004. Vai fazer 20 anos esse ano. Isso. E a gente eram os únicos meninos que estavam no velório, porque a gente saiu do colégio, aí a gente já estava no 2º grau, acho, e nós estávamos na despedida aqui na prefeitura, né? Como demonstração assim de agradecimento, né? Porque me chamou bastante atenção, né? Um empresário do porte dele dá atenção para 2 moleques que estavam ali pedindo para ele, mas poderia simplesmente dizer sim ou não e entregar as camisetas, mas não, ele quis um diálogo, quis conversar com a gente. Isso me marca até hoje, né? Porque é uma lembrança boa da forma como ele tratava as pessoas. Né? Exatamente, foi um ensinamento, um aprendizado enorme a convivência. Eu sou a filha mais velha, né, de nós 4 filhos, então tem muitas lembranças e hoje muitas coisas que ele me falava e viagens que a gente fez junto a São Paulo para entender como é que era tudo que envolvia compras e tudo. Mas uma coisa que eu acho, não sei se tu sabes, mas eu gostaria de dizer, quando ele te estimulou a estudar, logo no início que abriu a principal, ele criou uns cadernos. Sim, eu tinha. Que eram distribuídos nas escolas, né? E tinha uma frase linda, ele que dizia: a educação é o futuro do Brasil. Então, ele sempre acreditou isso. E a avó Júlia, a minha avó, que faleceu com 102 anos, eu lembro sempre dele dizer: pode não ter o necessário, mas o lápis e o caderno nunca vai faltar. Então, ele sempre, todos os filhos se criaram com isso, né, da importância da educação, da importância de estudar. E aí também, quando ele te deu as camisetas, o pai também era um grande marqueteiro, porque com ele dividia muitas coisas, assim, e ele dizia assim: por que o ovo do pato ninguém compra? É porque a galinha, quando põe ovo, grita, e todo mundo sabe. Então, a gente se divertia com os exemplos dele, simples, mas de uma grande valia, né, de uma grande importância. Então, tudo isso são aprendizados que vão se transformando com o tempo e hoje está aí nas redes sociais a comunicação o grito está nas redes sociais, né? Com certeza. E certamente o papel da sua mãe, né, a dona Yolanda, foi fundamental também para o crescimento da própria empresa, né? A mãe foi uma história linda, eu tenho muito orgulho dessa história, porque a mãe se tornou uma empresária aos 70 anos. Ela sempre foi um braço forte, eu acho, sempre foi com quem ele conversava todos os dias. Tinha o chimarrão das 7 horas da manhã, o chimarrão do final da tarde, que eles falavam muito, mas ela nunca trabalhou na empresa, e por uma decisão deles mesmo, dos fundadores, e aos 70 anos ela, então viúva, começou a ter um outro olhar para o empreendedorismo. E esse edifício maravilhoso solar, né, Lins Ferrão, foi construído por ela. O Le Petit, né, que é uma graça, o Le Petit, um lugar que todo mundo, né, que conhece gosta de frequentar. Ela fez um movimento empresarial muito interessante. Ela trouxe para Camaquã a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então, ela tem uma história muito importante e muito reconhecida aqui na cidade. Então, era um casal de exemplos fortes para nós, os filhos. Com certeza. Bom, e tem uma passagem da dona Yolanda que veio aqui na nossa recepção e teve a mesma percepção sua quando entrou aqui sobre o ambiente, né? O ambiente acolhedor. E ela olhou muito a cor, né? A cor é laranja também, né? Ela falou, resgatou histórias do próprio Lins, né?
E a minha pergunta é sobre a cor da Pompeia, né? Como é que surgiu? Porque muita gente, quando eu abri o clique, falou, mas tu vai botar o laranja da Pompeia? Porque tem uma marca muito forte com laranja também, né? Exatamente. Essa história da cor é o máximo. Eu adoro contar, porque foi quando teve o nome de Pompeia e começou, então, a expansão. E a primeira loja foi em Pelotas, a segunda em Rio Grande. E aí foi pintada a loja de laranja e ele estava testando, né? E ele me contava assim que chegou no Banco do Brasil e o gerente do banco disse assim, Ferrão, mas tu botou essa cor que a gente enxerga de longe, que horror, isso tinha que ser uma cor mais clara. Aí que ele disse assim, mas então atingiu os meus objetivos, eu queria era que todo mundo visse de longe, então é essa cor. Então é muito bacana a história, porque não teve assim um estudo de cor sobre como, não, era a sensibilidade de entender que uma cor forte traz uma visibilidade de longe. E com o tempo, o laranja, bem como está aqui no estúdio, tu vê que ele foi se transformando, é uma cor moderna hoje, né? Então é muito bom usar para comunicação, para ter uma visibilidade longe, que é usado nas fachadas das lojas, é uma cor forte, traz energia, o significado da cor é muito bom. Então, tanto para o clique como para a Pompeia, é muito bom o laranja. Com certeza. Carmen, vamos então fazer o convite da nossa comunidade para que prestigie, então, né, mais uma vez, né, a Pompeia nesse momento especial aí de novo layout, né, mas com aquela tradição de atender bem, né, as famílias aqui de Camaquã e da região. Isso, então quero convidar todos, e hoje é um dia muito especial. Nós temos maquiagens, nós temos massagem, nós temos brincadeiras, nós temos DJs, nós temos uma série de atrações hoje para transformar um dia realmente diferenciado, um dia de comemoração. Então, quem está nos ouvindo, estão todos convidados, venham participar desse dia bacana que a Pompeia está oferecendo e aproveitem também para pedir e receber a nossa revista, que é uma revista que tem lançamento sempre de outono, inverno e primavera, verão. Essa de outono e inverno está maravilhosa, com dicas de looks para que vocês possam vir à loja também, se quiserem fazer um look diferenciado. Tem as revistas para se orientar e tem as nossas vendedoras que estão totalmente preparadas para atender no dia de hoje e sempre. Tá certo. Carmen Ferrão, das lojas Pompeia, muito obrigado aí pela tua participação aqui no nosso programa. Sucesso, né? Vida longa aí as lojas Pompeia. Muito obrigada.